Olá, será que nós estamos já ao vivo? Hoje atrasou nossa live e opa, estamos lá, estamos ao vivo. Hoje, boa noite, irmãos, amigos, internauta, nós atrasei um pouco hoje aqui na nossa live e a gente não quer, sempre na hora de começar, sempre tem alguma coisa, não funciona aqui, a internet não está funcionando. Falei, não, logo agora, justo agora, ai. Mas, nosso irmão João, boa noite, irmão, boa noite, Joãozinho, Deus te abençoe, está acompanhando nossa live, e eu quero, eu estou tentando aqui, eu quero acompanhar vocês também com as mensagens de vocês aqui, compartilhando esse momento aqui, mas tem hora que não dá, está muito lenta a internet hoje aqui, não está legal. Vamos ver aqui, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Vamos lá, só mais um pouquinho, irmãos, que a gente já vai dar início, a gente vai começar, estou só aqui, vamos ver, cadê? Vamos ver. Então tá. Mais uma vez, boa noite a todos vocês que nos acompanham no Toque do Dia. Como todos sabem, eu estou aqui provisoriamente substituindo nosso irmão Marcos, né? Como todos sabem. Ele está ali, né, passou por essa cirurgia. Semana passada, naquele momento que eu estava transmitindo a live, meu irmão Marcos estava ali, passando pela cirurgia e fazendo ponto de safena ali. E foi realizado 3 pontos de safena nele, né? E graças a Deus correu tudo bem. Ele se encontra ainda no hospital e sendo cuidado ainda, tem fazendo fisioterapia, né, para estar voltando a respirar. Ele andou conversando comigo, a gente vê que está aquele cansaço, e a gente sabe que não é fácil, a cirurgia não é fácil. E Roseli, boa noite, um beijo, minha irmã querida, e que Deus te abençoe também por esse cuidado, esse carinho com o nosso irmão Diogo, Délcio, e todos vocês aí em Campo Grande que vai estar ainda nesse tempo aí de 1 mês, não sei se é 2 meses, mas essas férias forçadas que o Marcos vai estar fazendo aí em Campo Grande, né? Mas passando a todos essa informação, o Marcos está bem, graças a Deus, e acredito que até o final de semana ele já está ali na casa da Roseli, né? Minha irmã ali, que vai estar dando continuidade nesse cuidado dele ali, né? Então, a gente sabe que todo cuidado tem que ter nesse momento difícil aí, né? Com a pandemia, a gente sabe que vai ser difícil, muitos querem visitá-los, né? Mas mesmo na casa da Roseli, a gente tem dado orientação, está usando máscara, né? Porque infecção hospitalar não se dá só no hospital, né? A infecção pode dar em casa também. Então, e continuar orando pela vida dele, orando pela recuperação,
né? Porque sabemos que Deus que está no controle de tudo, e pedimos ainda que você esteja orando pela vida do Marcos, pela sua recuperação, né? Aqui a Roseli está dizendo que crê que amanhã ele já vai estar recebendo alta. Amém. Deus abençoe, assim seja, né? Vamos continuar orando, Roseli. Deus abençoe. Então eu peço oração, né? Esse ministério também, nós temos nosso trabalho, nosso dia a dia, né? Então, tem a congregação da Fé Mariana também, onde eu sou pastor ali, da Previsul, junto com o nosso irmão Ramon, que tem dado apoio, contribuído ali naquele trabalho. E nós temos trabalho também ali na Previsul, da Neotestamentária, aqui em Corumbá, no bairro da Previsul. Tem célula, nós estamos tendo 5 grupos, né, em casa, ali no bairro da Previsul. Né, um trabalho muito bom, que a gente sabe que esse discipulado é muito importante. E eu vou ver mais alguém aqui que entrou. Vamos ver. Amém. Irmãos, eu quero deixar uma palavra, né? A vocês. Eu tenho ministrado essa palavra praticamente todo final de mês. Nós realizamos a ceia ali na nossa congregação, né? Depois da pandemia, nós meio que ajustamos essa ceia, era realizada todo domingo, mas depois da pandemia nós mudamos um pouco em questão do horário da ceia. E eu tenho dito ali na igreja, com os irmãos ali, na hora que a gente realiza a ceia do Senhor. E eu tenho passado para a igreja que o nosso intuito de estarmos ali reunidos na igreja, com os irmãos ali, nós estamos ali com o propósito de nós estar renovando os nossos votos. A participação da ceia, aquela mesa onde está o cálice e o pão, que ali representa a morte do Senhor Jesus Cristo. E aos domingos nós estamos ali, renovando nossos votos, renovando nossa lealdade, a nossa fidelidade ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado. E eu tenho passado isso para a igreja, essa renovação de votos. Nós estamos renovando nossos votos. E eu disse ali na igreja, os irmãos ali, o que vem primeiro? Aliança ou voto? Você faz uma aliança primeiro ou você faz os votos? Então, muitas vezes nós achamos que é aliança, né? Então, mas primeiro são os votos. Nós, quando aceitamos o nosso Salvador, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, como diz lá em São João, quero ler aqui em São João, que nos esclarece muito bem. Vou estar lendo aqui. Opa. Em São João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que privilégio que nós temos ao aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nós temos Deus deu esse poder de nós sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então não é pelos meus méritos, não é pelos meus atos, mas sim do que eu faço, que eu deixei de fazer, que é uma promessa que Deus nos dá, de toda quanto que eles que receberam, que aceitaram, recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus me dá esse poder de ser feito filho dele. Olha só que privilégio,
Que vantagem que todos nós temos. Mas aqui a questão é de um voto. Quando nós estamos no namoro, né? Quando eu estava namorando com minha esposa, quando nosso papo, nosso relacionamento, se preparando para o noivado, e todos vocês sabem quando tem esse relacionamento entre esse namoro, né? Viver esse namoro, esse noivado, e há aquelas declarações de votos que a gente faz um ao outro. Eu declaro um voto a ela. Depois que eu faço esse voto a ela, depois nós realizamos uma aliança. Nós casamos e fazemos uma aliança. E no Senhor Jesus Cristo a mesma coisa, quando nós passamos pela água do batismo, nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então a ceia ali, nós renovando nossos votos, nossa lealdade, a minha fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Deus é meu Pai. Deus é meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, que me reconheceu como filho. Mas o meu voto, que eu quero estar aqui falando com os irmãos, nesse sentido de voto, de estar renovando nossos votos. E se nós formos no dicionário, o que significa voto? No dicionário fala assim, que voto é aquilo que se faz para pagar, para cumprir uma promessa. Tipo de dever é um compromisso que se assume de um modo voluntário, através do qual os participantes expressam suas vontades. Então, isso quer dizer voto. Essa palavra, voto. Então, ali na ceia, eu expresso meu voto, eu falo a Ele, renovo meus votos a Ele, minha lealdade a Ele, minha fidelidade a Ele. E interessante que quando nós participamos ali da ceia, do cálice, do pão, ali é uma simbologia e é uma declaração, ao mesmo tempo, dizendo ao Senhor Jesus Cristo, conte comigo. Eu também estou nesse sacrifício, eu vou ao sacrifício também, não ao morte ser sacrificado ali na cruz, mas são declarações que eu faço ao meu amado, essa minha fidelidade, minha lealdade, o que deve vir para frente, vai ter problema, vai ter luta, vai ter provações, conte comigo, eu estou ao seu lado, Jesus, eu estou comigo, conte comigo, né? E interessante que a gente fala ali em próprio 1 Coríntios, capítulo 11, nós tomamos o pão, lá no versículo 24, fala, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então você praticamente está participando desse sacrifício pela fé. E depois, no versículo 25 de 1 Coríntios 11, diz assim, no versículo 25, e este cálice é o novo testamento do meu sangue, é uma nova aliança que eu faço com você, meu amado Jesus Cristo faz comigo. Então, aquele cálice representa o sangue dele derramado. E ele fala assim, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Interessante que quando eu participo do pão, do cálice, eu faço esse voto. Interessante que o versículo 26 é uma declaração da minha responsabilidade desse voto. E no versículo 26 faz, porque todas as vezes, Eliseu, toda vez que você comer desse pão e beber desse cálice, Jesus Cristo fala, anunciais a minha morte até que venha. Meu amado Jesus, meu amado Eliseu, o que eu estou pedindo é que você gere filhos, que você vá evangelizar, que você vá pregar o evangelho até que eu venha. E nós participamos do pão, do cálice, fazendo aquele voto, e conte comigo, eu estou nessa, eu estou, que deve, eu estou. Esse é um voto, é uma promessa que eu fiz a ele. E a palavra de Deus e o voto, muitas vezes a gente acha que não damos muito valor, parece que participamos muitas vezes da ceia, participamos desse momento e comendo pão,
tomando cálice. E aí? É só isso? Não. Você está falando aqui no versículo, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, o que eu quero de você, meu amado Eliseu, que anunciais a minha morte, anunciais o Evangelho, e de pregar o Evangelho até que eu venha. É isso? Isso. Então participe do pão e beba do cálice. E a gente participa. Em Eclesiastes 5, 4, 5, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagrado a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É muito sério, irmãos, quando nós estamos nesse tempo, nesse relacionamento, quando você faz um voto na sua casa, quando você faz um voto à sua esposa, quando você faz um voto ao seu marido, quando você faz uma promessa a alguém, ao seu amigo ou amiga, quando você faz um voto, uma promessa ao seu vizinho. Então aqui fala que Eclesiastes 5,6, não permita que a sua boca faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi engano, eu fiz uma promessa, mas eu me enganei. Ele fala, e ele diz aqui que o meu voto foi engano. E ele diz aqui, continua o versículo, por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo de destruir o que você realizou? Então, irmãos, essa promessa que você faz a alguém, esse voto, ele é muito sério. E Deuteronômio 23, 21, 13 diz assim, 21 e 23. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demora a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você. E você será culpado do pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. O sinônimo de voto é promessa. É um compromisso que, no dicionário fala promessa, é um compromisso que alguém assume de fazer. Dar ou dizer alguma coisa. Fazia promessa para tirar o povo da pobreza. O voto feito aos santos ou a Deus pode obter alguma graça. Então é muito sério, irmão. Porque Deus, ele é fiel à sua promessa. Deus faz um voto. E o voto dele é verdadeiro. Na palavra de Deus, lá em 1 João 2, 25, ele fala assim, que esta é a promessa, esse é o voto que eu faço a cada um de vocês. E que ele fez? A vida eterna. A vida eterna. Ele fez um voto a cada um de nós de nos darmos a vida eterna. Ele fez um voto. E o voto que ele faz, ele cumpre. A promessa que ele fez, ele vai cumprir. Então esse voto que eu tenho, que eu removo meus votos, aos domingos, na ceia, eu estou ali renovando meus votos. E é uma coisa que o voto, você não obriga ninguém a fazer esse voto. É espontâneo, é você e a outra pessoa. É você e a outra parte. E ninguém força ninguém a fazer esse voto, essa promessa a alguém. Então, e a gente sabe que essa promessa, esse voto que o Senhor Jesus Cristo fez a cada um de nós, supera qualquer outra coisa. Por que não renovar esse voto a Ele? Porque pela palavra, eu sei quem é o Senhor Jesus Cristo. Pela palavra,
Me apresentaram também a pessoa do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa do Senhor Jesus Cristo? E por que eu tenho que renovar meus votos a Ele? Então, são as promessas que Ele faz a mim. A promessa do Senhor Jesus Cristo, Ele me promete a me dar cada dia mais amor. Ele me promete a cada dia me dar mais paz. Cada dia Ele me promete a me dar mais alegria. Mesmo em lutas, em provações, Ele fala, eu te dou tudo isso. Eu dou a paz que o mundo pode muitas vezes oferecer, mas a minha paz que eu vos dou é diferente do mundo. Ele me dá sabedoria, Ele me dá discernimento e entendimento. Ele me faz agir com bondade e com misericórdia ao próximo. O Senhor Jesus Cristo, nessa promessa que Ele me faz, por isso que eu renovo meus votos a Ele, Ele me faz ser paciente, Ele me faz agir com bondade e com misericórdia, Ele faz eu ter domínio próprio. Tudo isso porque Ele me deu um presente que é o Espírito Santo. Então, esse presente que Ele me dá, esse amor que Ele me dá, não tem como não deixar de renovar meus votos a Ele. E eu não posso ser muito longo, vou ser bem prático, bem rápido a vocês, mas onde eu quero chegar tudo isso. E a própria palavra de Deus nos diz aqui em vários versículos, se eu for ler, Ele fala que nós somos filhos de uma promessa que Ele fez, né? A promessa que Ele deu a Abraão, e Ele também fala lá em Efésios 3 que nós somos co-herdeiros com Cristo. E irmãos, alguém pode me dar um toque aí, porque muitas vezes eu não sei se eu ainda estou na live, porque eu estou ainda com vocês aí, irmãos. Vocês podem me dar, porque a internet aqui está difícil. Eu acredito que sim. Eu vou continuar. E por isso que eu fiz uma aliança com Ele. E eu estou falando tudo isso, irmão, esse canal aqui, o Toque do Dia, ele não é um canal político, não é um canal onde se fala de política, mas vocês viram que eu falei muito sobre voto. E aqui não é um canal de pedir voto para ninguém. Isso também não faço na igreja, ao mesmo tempo, quando nós vamos com esse entendimento de lá renovar nossos votos, cada um sabe ali, cada um tem um discernimento, cada um também tem o livre-arbítrio de tomar decisões, de fazer sua promessa. Ninguém é forçado. E nós estamos vivendo uns tempos difíceis, irmão, e eu falei muito sobre voto. Eu quero ser bem objetivo. A você que está nos ouvindo, nós vamos ter eleição nesse final de semana. E é muito sério o seu voto. E quanto eu tenho visto que pessoas com quem eu converso, as pessoas não estão dando valor no seu voto. No dia ali de você depositar o seu voto, o seu compromisso, a sua promessa, um voto que você está dando ao candidato, porque eu falei aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes você pode estar dizendo assim, mas pastor, por que você está mexendo com política, falando da palavra de Deus? Jesus Cristo é um grande político. Se nós olharmos pela palavra, e eu olhando assim, eu vendo Jesus Cristo, quando ele entrou em contradições ali, os fariseus não gostaram nada da atitude do Senhor Jesus Cristo, não
não gostaram. E o Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que ele foi um grande político. Mas, pastor, ele, político? Sim, por quê? Se nós olharmos no dicionário, se você procurar no seu dicionário a palavra política, é a ciência do governo do povo, dos povos. É uma organização, é uma direção, é uma maneira de você conduzir o povo das coisas do bem-estar. É uma boa capacidade para se relacionar com outras pessoas. Isso quer dizer política. É a arte de bem servir. Aí quando você fala a arte de bem servir. Jesus Cristo, ele ali teve um relacionamento com todos ali, todos queriam estar em sua volta. E quando você pega essa palavra arte de bem servir, aí você vai esmiuçar, você fala arte, é aptidão, é você aplicar conhecimento, usando o seu talento, sua habilidade, na demonstração de uma ideia, um pensamento. São talentos. É a expressão particular da inteligência, sensibilidade, observado, como se fosse um artista, e Jesus fez tudo da melhor maneira, como uma arte. Ao tratar as pessoas, os seus milagres, o seu relacionamento, é uma arte. É um caráter pessoal que o artista atribui à sua obra. A sua obra. Isso é a palavra arte. Bem, o que causa alegria, felicidade, é desejar o bem de uma maneira boa, adequada. Adequadamente é aquela pessoa que trabalha bem, de um modo justo, honesto ou correto. Honestamente, comportou-se bem. Isso é política. É a arte de bem servir. O que quer dizer a palavra servir? Prestar serviços, cumprir determinados deveres e funções. Servir a pátria, passou a vida a servir a outras pessoas. Ter utilidade, dar auxílio, é você auxiliar, ajudar, servir um colega, um amigo. Dedicou a sua vida com caridade, viveu de servir. É ocupar um lugar de desempenhar as funções, de servir de pai aos desamparados. Ser útil é você se importar com o próximo. É você, de tal momento, saber servir muito. Serve muito. Então, quando você vê a palavra política, a arte de bem servir. Isso é a palavra política. E muitas vezes nós, como cristãos, não queremos saber de política. Mas Jesus foi um grande político. Agora, os fariseus faziam politicagem. Por isso que Jesus confrontou com os fariseus. Porque ele confrontou com os fariseus. E muitos, na nossa política, na nossa cidade, né, as pessoas que estão dentro da política, deixam de fazer a política para fazer politicagem. Mas vamos ver o que fala o dicionário sobre politicagem. Politicagem é a política de que tem o objetivo de satisfazer interesses pessoais. Definida pela troca de favores particulares em benefício próprio. Políticas relés e mesquinhas, pautada em interesses pessoais. Irmãos, isso aqui está no dicionário. Você pode pegar o seu dicionário, ver o que significa a palavra política e politicagem. E nós estamos vivendo num tempo difícil, e muitas vezes nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, o mundo, vivendo nessa politicagem. Deixaram de fazer a política. A igreja
se recuou. A igreja, para fazer o seu papel principal como político, deixou de fazer. E muitas vezes, a própria política, a politicagem dentro da igreja, isso ainda que mais entristece. E a igreja, ela tem que ser a arte de bem servir. Servir o próximo, servir aqueles que precisam. E o telefone que não para de tocar? Esqueci de desligar esse telefone. Senhor, obrigado. E aonde eu falei isso na igreja, nunca levantei no púlpito pedindo voto, não. Cada um tem que ter esse discernimento, esse entendimento. Entendimento, irmãos, de fazer a sua escolha. E por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócritas. E porque os fariseus, eu coloquei aqui para a gente saber realmente, né? Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, integrantes de um partido formado entre os judeus, que defendiam rigorosamente a obediência da lei. Então os fariseus davam muita importância às suas ações exteriores, que eram mais justos do que os outros, não tinham agir com a sua justiça, não do que eles faziam, do que eles falavam, mas o que eles faziam era diferente. O que se preocupava em ser realmente justo, não se preocupava em ser realmente justo no coração. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. E lá em Mateus 23, 25, 26, eu botei esse versículo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Então, irmãos, nós, domingo, nós vamos passar, nós vamos votar, nós vamos estar conforme manda a Constituição, como cidadão, vou estar votando. E você tem essa escolha. Aqui eu não vou estar dizendo em quem que você tem que votar. A, B, C, D, I. Não. Você tem o livre-arbítrio. E eu coloquei no dicionário aqui sobre escolha. Você de fazer essa escolha é o ato, o efeito de escolher, de selecionar entre uma coisa e outra. Seleção, preferência, opção. A vida é feita de escolhas, que se demonstra uma relação e algo ou alguém de preferência. Opção entre duas ou mais coisas, situações, circunstâncias, caminhos, ação de eleger alguém para o cargo de eleição. São escolhas que você vai fazer nesse domingo. E cada um tem o livre-arbítrio. E Deus, quando nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio para você tomar essa decisão. E muitas vezes, irmãos, eu tenho meu comércio, no meu comércio eu recebo, nesse período agora de política, de eleição, e eu recebi muitos candidatos no meu comércio, ali, veio o candidato a Senado, veio o candidato ao governo, veio o candidato ao deputado estadual, deputado federal, e ali ele pedindo o meu voto. E vocês acham que eu prometi o meu voto a ele que foi lá? Não. Eu não posso declarar o meu voto ao A, B, se eu não vou votar nele. O que eu disse aqui no início, irmão, sobre voto? De você declarar o seu voto. Quando você fizer um voto, está lá em Eclesiastes 5, 4, 5, cumpra sem demora. Pois os tolos declaram a Deus, ou cumpra o seu voto, porque é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E tem outro versículo que eu tinha colocado, que não faça voto a santos, não faça voto a ninguém,
se você não vai cumprir. Então, tenta fazer uma declaração, uma promessa para algum candidato, só porque ele está na sua presença, e você vai declarar esse voto a ele. Não traga desgraça para a sua vida, não traga desgraça para a sua família, não traga desgraça à sua vida. Não traga essa desgraça. Declara o seu voto, vai analisar. Quando nós pregamos o evangelho, nós levamos a palavra àqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, muitos não aceitam na hora. Ele vai analisar, ele vai pensar, ele vai realizar quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa de Jesus? Que o pastor Eliseu está me levando, querendo que eu aceite ele como Senhor e Salvador da minha vida? E por que eu devo aceitar? Por que eu devo fazer essa promessa? E muitos pensam, e com essa razão, porque ele vai assumir essa posição. E muitas vezes nós prometemos algo e não cumprimos. Você declara fidelidade e lealdade à sua esposa, não cumpre. Você declara algo que você faz uma promessa. Esses dias eu estava lembrando, eu estava conversando com o irmão, e meus filhos reunidos comigo, ele fala: pai, o senhor prometia tanta coisa para a gente quando criança, e o senhor não cumpria. O senhor prometia algo para a gente, e o senhor estava brincando, o senhor sabia que não era mais a gente, acreditava naquilo que o senhor nos prometia. E a gente ficava naquela esperança, naquela ansiedade, achando que quando que vai chegar, e não era verdade. Mas o senhor prometia, o senhor fazia uma promessa a nós. Você fazia esse voto e não cumpria. Aí depois nós queremos saber por que as coisas estão acontecendo na nossa vida, na nossa família. Por quê? Porque você errou, você pecou. Como fala aqui, a palavra de Deus fala que não permita que a sua boca faça pecar, lá em Eclesiastes 5:6. Meu voto foi engano, minha promessa foi engano, eu não queria isso, eu só... Não faça isso. E muitas vezes eu tenho que conversar. Você sabe o que é o papel do prefeito? Não. Para roubar. Você sabe o que é o papel de um vereador na cidade? Não. Você sabe o que um senador faz? Não. Você sabe o que um deputado federal, um deputado estadual faz? Não. E como você vai fazer o seu voto? Como você vai declarar uma promessa a alguém, se que nem você sabe o que um desses cargos, a função deles, e que tem um papel muito importante, que são 4 anos que eles vão ter, alguns são 8 anos, que vão estar governando nossa cidade, nosso país, e você joga fora o seu voto, não dá valor no seu voto. Isso, Deus se entristece. E depois você começa, não, é sua escolha, irmão. Lá em Romanos 2:6, irmão, eu estou até estendendo um pouquinho mais essa live, são tanto aqui, mas eu não podia deixar de falar isso para cada um. Porque muitas vezes as pessoas querem, como pastor, você tem que votar em fulano. Não. Cada um tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer para você na sua vida durante esses 4 anos. Começa a analisar cada candidato. Começa a você levar a sério cada candidato que vai exercer essa função, que você vai colocar nesse papel de estar governando. Lá em Romanos 2:6-11 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que se rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Procure você olhar certo para cada candidato, ver a postura dele, ver o caráter dele, ver a personalidade, o estilo de vida, quem é ele,
para que você possa ter esse discernimento. Que o intelecto, todos nós temos intelecto, o intelecto que Deus tem dado a cada um de nós. Porque quando Deus nos formou, nos criou, Ele deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu estava falando sobre o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para você escolher quem é o candidato. Como deu a livre de escolha para me escolher, se eu quero escolher o Senhor Jesus Cristo, escolher o caminho do bem, o caminho do mal. Ele te dá o livre-arbítrio, o poder de escolha. Assim está no dicionário. Amar uma decisão. E interessante que cada pessoa pode escolher amar ou não amar a Deus. Deus é educado. Deus respeita a sua decisão, o seu livre-arbítrio. Deus respeita a sua decisão. De obedecer ou de não obedecer a Deus. Deus abençoa quem escolhe segui-lo. Mas você também tem essa decisão de escolher. As consequências. Porque muitas vezes você não está dando valor no seu voto. Porque esse voto tem muito a ver no que você está plantando. Esse voto ali, você está plantando aquele voto. Hoje é urna eletrônica, tudo bem. Mas você está plantando. E cuidado o que você planta. Porque o que você planta, você colhe. Você está plantando muitas vezes algum candidato, algum deputado federal, estadual, um senador, um governador, porque alguém pediu para você. Vota nele, ele me ajuda muito. Não faça isso porque alguém pediu para você votar nele. Porque ele está ajudando ele tem feito isso para mim. Não. Jesus Cristo, quando ele pagou um preço, quando ele serviu, ele não serviu para cada um. A palavra de Deus é que ele amou o mundo de tal maneira que ele serviu a todos, ele amou o mundo a todos. Ele não só pensou em mim, ou naquele ou naquele. Quando o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço, ele pagou a todos. Ele serviu a todos. Ele não deu, não a todos, a você. Muitas vezes você está achando que nos seus vícios, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus problemas, em tudo que você tem, é por você que Jesus Cristo morreu. É por você que ele deu a vida. Ele está pensando em você, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Por isso que eu renovei meus votos no domingo ali na igreja, tomando a ceia, participando da ceia, renovando os meus votos de minha lealdade a Ele, a minha fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E o que Ele pede para mim? Ide, pregar o Evangelho. Toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, Eliseu anuncia minha morte, anuncia minha morte, anuncia o que eu fiz para cada um, para que todos eles também possam receber desse presente que é a vida eterna. A promessa que eu dei a você, Eliseu, que você aceitou, gera essa promessa para todos. Realmente, cada um tem os seus candidatos, né? Mas você que tem que analisar. Você tem o livre-arbítrio de tomar decisões. Deus nos deu, quando Ele nos formou, o homem, a mulher, Ele nos deu o intelecto, nos deu a capacidade de pensar, de tomarmos decisão, termos discernimento. O que é discernimento? No dicionário fala, sabedoria para entender o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, sensato ou perigoso. Deus dá discernimento a quem procura por ela. Você fala, mas eu tenho falta de discernimento. Peça a Deus. Tem um versículo que lá em Tiago 1,5 fala, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, de entendimento, se você não sabe em quem você vai votar, se você está em dúvida, ore a Deus, peça discernimento, entendimento a Ele. Ele fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você acha que você não é sábio, se você não tem sabedoria,
falta de intelecto, você tem essa dificuldade, não simplesmente vai lá e aperta o voto. Não faça seu voto na igreja onde você toma ceia de qualquer maneira. Primeiro Deus fala assim, primeiro você tem que fazer uma análise na sua vida lá em coisas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tenha sabedoria o que você está fazendo, esse voto de estar participando do pão e do cálice. Tenha essa sabedoria, tenha esse intelecto, para que você não possa beber e comer desse pão de qualquer maneira, de qualquer jeito. Faça ter o seu intelecto. Porque se você come, se bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E se você for voltar ali sem discernimento, sem entendimento, depois vem as consequências. Então, meu amigo, hoje eu passei um pouco do tempo, mas eu queria deixar essa palavra a você. Que você possa meditar, que você possa ter esse entendimento. Ore a Deus. Eu tenho falado na igreja, irmãos, eu não sei aqui em quem vocês vão votar, mas quando você se dirigir ali na urna, em sua casa, comece a orar desde já, que o Senhor te ilumine, que dê discernimento, para que você possa declarar seu voto a algum candidato. O governador, o deputado federal, o deputado estadual, o Senado e o presidente. Porque vão ser tempos difíceis que nós estamos vivendo. E que Deus possa cada dia nos iluminar, né? E que você possa ser iluminado pelo Espírito Santo, que possa dar clareza do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está me acompanhando. Quinta-feira vamos estar aqui às 19h30, nesse mesmo canal aqui, que é a irmã da Silvia colocou Deuteronômio 1:13. É verdade, irmã, nós lemos, e nós lemos no início, aqui, e Deuteronômio, não, 1:13 eu não li, irmão. Não li, irmão, mas eu li Deuteronômio 23, 21 e 23. Deuteronômio, eu vou ler, irmã, vocês estão aqui, Se vocês... Deuteronômio, eu vou ver a irmã. Quem que mandou? A Silvia. Deuteronômio. Vamos lá. Está aqui, meu Deuteronômio, cadê? Sumiu na minha Bíblia. 1:13, vamos lá. Deuteronômio 1:13, que a irmã colocou aqui. Vamos estar acompanhando. Depois eu quero dar um abraço a todos vocês, um beijo, que tem nos acompanhado, da Silvia, a Conceição, um beijo, Mônica, Maressa, Deus abençoe. Marcos, acompanhando aí, Deus abençoe, meu irmão. Temos orado por você, que Deus te abençoe. Logo, logo você vai estar aqui, dando continuidade nesse... Diz assim, tomai-vos dentre vós, Deuteronômio 1:13, que o irmão colocou aqui na live, para que eu possa estar lendo. Diz assim, tomai-vos dentre vós, de vossas tribos, homens sábios e entendidos, e experimentando-os, para que os ponha por chefe sobre vós. Então, interessante, para que ponha sobre vós. Realmente, irmãos, aqui se fosse eu falar, eu ia falar sobre aliança, porque é uma aliança, que, por isso que a política muitas vezes tem a ver, depois que o candidato ele se elege, ele procura depois fazer aliança com outros. Depois do nosso voto, ele faz um voto com você, ele promete que vai fazer uma boa campanha, que vai trazer isso na sua cidade, no nosso estado, e ele faz aquele voto em você, e depois disso ele faz aliança
com outros partidos, com outros candidatos. E assim também a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a gente faz aquele voto para com Ele, depois a gente faz aliança com Ele ali no batismo, e mantendo essa união, essa caminhada. E essa aliança, né, aconteceu desde lá do Velho Testamento, eu não vou mais entrar mais nada, senão eu vou terminar aqui. Joãozinho, Deus abençoe, irmãos. É assim, senão a gente não para de pregar. Eu vou amanhecer aqui falando com vocês, irmãos. E é tão bom falar da palavra, né, que a gente... É tanta coisa aqui que tem para a gente falar sobre voto, né? E voto de Cristo, e a gente não para. Joãozinho, Deus abençoe, João. E obrigado por você estar acompanhando. Minha irmã Roseli, Deus te abençoe. Marcos, realmente é uma procuração, né? Que você está dando. O seu voto é uma procuração, né? Que você está fazendo uma procuração. Eu estou dando uma procuração, meu voto é uma procuração. Então, contando que é um apoio que ele vai realmente fazer isso. Roseli, quem mais aqui? Deixa eu ver os comentários. Não estou conseguindo ver o restante dos comentários. Por quê? Deixa eu ver os outros comentários aqui. Só um pouquinho. Eu quero... Quem que está aqui? Mônica Moreira. Deus abençoe. Rosemil Dias Cruz. Tereza. Celestina. Tem um bom grupo aqui que está nos acompanhando, né? E obrigado por esse momento aqui que vocês estiveram nos acompanhando, né? Teve mais gente aqui que não dá... Quem mais? Da Silva, Conceição, João. Mas valeu, irmãos. Deus abençoe. E que Deus é soberano, né? Deus já sabe quem... Mas Ele quer que você faça seu papel de dia domingo e que você possa ali declarar seu voto com perfeita paz, com perfeita alegria, sabendo que Deus está junto com você nesse voto. Tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nossa nação. Nós devemos estar orando por Deus, que Deus possa estar abençoando nossa nação. Por quê? Nossa nação, Brasil, é um país de missionários, um país de evangelismo, de enviar missionários, que nós possamos ser esse país de estar evangelizando, pregando o evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, a cada um de vocês. Amém? Tchau!